Bom, ainda na página 77, vamos agora ao item 62 do material didático. Bom, eu escolhi aí, vamos fazer a leitura do texto de Marcos, capítulo 9, versículos 42 até o versículo 50. Não, desculpe, vamos começar por Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mateus 18, versículo 6, que diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pudesse pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Bom, o que é mó de azenha? Era uma pedra pesada, não sei se você pesquisar na internet você encontra, né, uma pedra que era usada para esmagar azeitonas. Então, às vezes, os arqueólogos já encontraram, né, essas máquinas, vou chamar assim, abandonadas, já velhas, mas era o que? Era uma pedra redonda, onde eles colocavam a azeitona, e tinha uma outra pedra maior que ela ia rolando ali naquele local e esmagando as azeitonas, e o óleo ia saindo, né? Tá bom? Então aquela pedra era uma pedra bem pesada, se jogasse realmente a pessoa ia ao fundo do mar, né? Para o fundo, vamos assim dizer. Tá bom? E Jesus está falando sobre escandalizar as criancinhas, né? Os pequeninos. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, eu vou citar duas histórias para vocês, até que eu ouvi esses dias. Não sei se vocês ouviram falar, eu cheguei a ver uns vídeos até falando sobre escatologia, porque eu estou sempre vendo vídeos de escatologia para conhecer a opinião dos outros, né? E teve um homem agora que ele foi morto recentemente, um homem que ele se identificava como um ex-satanista, ele era conhecido, né? E ele abandonou o satanismo e se converteu a Deus. Ele participou de uns podcasts, uns vídeos no YouTube, debatendo sobre escatologia, e eu vi ele algumas vezes. E o homem, essa semana, a notícia que saiu que ele foi assassinado, né, pelas coisas que ele estava falando contra o satanismo. Alguns estão achando que satanistas mataram ele, né? E agora, a história que eu vi como um escândalo, eu lembrei dessa história para vocês poderem ver, mas a história que eu vi como escândalo, na segunda-feira, que a irmã comentou comigo, foi até a irmã Cleonice que comentou, e eu fui ver o pastor, presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja assim que a gente considera uma igreja cristã. O homem, ele saiu com uma história estranha de que uma caveira ou um espírito em forma de caveira aparece para conversar com ele. Umas histórias assim muito estranhas. Eu contei algumas histórias para vocês que eu acho estranha na história, que, por exemplo, um judeu chamado Baal Shem Tov, que disse que um espírito aparecia para conversar com ele e explicar a Bíblia para ele. Era o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão. Que história estranha, como é que os judeus caem numa história dessa? E esse é um escândalo doutrinário, né? Vai ter muitas pessoas naquela igreja que vão falar: olha, eu estou longe desse pastor aí, não quero nada com ele, não concordo com essa doutrina. Mas terão pessoas, irmãos, no nosso meio, que eles acreditarão mesmo que um espírito ou em forma de caveira, alguma coisa, possa aparecer para poder dialogar com algum ser humano, enquanto a Bíblia declara que isso não tem como. Então, isso é um escândalo, ou seja, algo que vai levar as pessoas, né, para uma atitude completamente
errada. As pessoas escandalizadas, o que significa? Elas começam a praticar o erro. As escandalizadas, elas começam a praticar o erro. Tá? Então, e aqui, até aproveitando essa palavra mister, que aparece aí no versículo 7, tá? Se você quiser anotar, essa palavra, ela significa inevitável. Era melhor a tradução inevitável. Até o termo grego mister, né, que é a tradução do grego ange, esse termo, ele significa isso, tá bom? Algo inevitável. Tá bom? Então, o mister significa isso. Seria bom que tivesse uma linguagem mais popular nesse versículo, né? Tá bom? Então, ele diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. No versículo 8, porque se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Né? Aqui está falando da pessoa que ela comete, ela causa esse problema nas pessoas. Né? Tá bom? Então aqui fogo eterno é a expressão o fogo que nunca se acaba. É claro, está falando do juízo final, né? Mas algumas versões colocam uma expressão popular que os judeus tinham, que era de um vale que eles chamavam de Vale de Rinom, no Antigo Testamento, onde eles jogavam lixo da cidade para ficar queimando um vale, né? Então eles chamavam aquele local, né, de fogo eterno, porque estava sempre queimando alguma coisa lá, ou estava jogando árvore ou outro lixo, e até os corpos dos condenados, né, principalmente crucificados, eram jogados lá. Se José de Arimateia não pega o corpo de Jesus, né, ou se algum discípulo não pega, os crucificados normalmente eram jogados nesse vale. E prossegue, né, esse local era chamado de Geena, tá bom? E prossegue no versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo eterno. Bom, Marcos acrescenta, se você puder, mantenha aberto aí em Mateus capítulo 18, tá bom? E vamos agora em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, ele acrescenta algo sobre esse inferno, né? Sobre esse local onde a pessoa vai ser condenada. Ele diz, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, lembrando, nós estamos fazendo a harmonia dos evangelhos, estamos juntando os textos, né? Tá bom? Então, o que significa onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga? Bom, se fosse fogo literal, todo bicho que nós conhecemos, todo verme, ele acaba sendo consumido pelo fogo. Mas é claro que aqui está descrevendo um local espiritual. Por quê? Porque aquele local, o próprio Jesus declara, né, que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, é um local para sofrimento do espírito, da alma, de uma parte espiritual. Por quê? Porque Satanás é espírito. Tá bom? Então, não está tratando de um bicho comum. Né? Então, é uma expressão simbólica. Né? Esse sofrimento é uma questão que sempre questionam os professores, os pastores, né? Por que Deus lança a sua criatura, a sua amada criatura, num local de sofrimento? E nós sempre respondemos, a questão é de responsabilidade do homem, porque Deus criou aquele local lá para o diabo e seus anjos. E Deus, ele é justo. E como justo, ele tem que condenar o homem. Mas depois, o que ele fez? Depois de condenar o homem, ele enviou o recurso, lançou a condenação sobre o seu filho para que o homem possa escapar. E assim ele, ao mesmo tempo, foi justo e justificador. O que é isso? Ele foi justo porque ele tem que condenar o homem que merece ser condenado. E ele é justificador porque ele diz para o homem, agora eu posso te livrar da condenação. E cabe ao homem
dizer sim ou não, se ele quer continuar na condenação ou se ele quer a salvação. Normalmente eu comparo isso a um naufrágio. Toda a humanidade está naufragada, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E os homens estão ali esperando a hora de se cansar e se afogar e morrer ou vir um tubarão comer eles. Então vem Deus com um navio, tá ok? Apresenta a proposta de salvação. Olha, para você entrar nesse navio, basta você crer que Jesus Cristo é o Salvador e abandonar toda a prática ruim que está descrita na minha palavra. Alguns falam assim, olha, daqui a pouco eu entro no barco, eu tenho mais tempo ainda, daqui a pouco eu entro no barco, né? Vou ficar aqui mais um pouquinho, ainda não estou muito cansado não. Às vezes acontece algum problema e ele né, morre. Mas então a história da salvação é essa. A responsabilidade de ir para o local de sofrimento, que foi preparado como local eterno, porque Satanás é um espírito, e um espírito ele não morre, um espírito é eterno, tá bom? Então, por isso, como foi criado para ele, é um local eterno. E o espírito do homem, a alma do homem, tem que decidir hoje entre ir para esse local de sofrimento ou então aceitar entrar nesse navio, entre aspas, e se salvar. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. O bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Bom, então aqui ele está dizendo o seguinte, dentro desses escândalos, ele fala para eles como eles devem se comportar. Vamos dizer, o sal faz parte, né, do sacrifício, o sacrifício tudo vai passar pelo fogo. Então o fogo aqui já está sendo falado como algo ligado à provação. E ele fala sobre o nosso estado, né? Ele diz, bom é o sal. Agora, se o sal se tornar insulso, ou seja, se ele perder as suas propriedades. Bom, o que são as propriedades de um sal? Eu me lembro uma vez as pessoas falando sobre isso, que quando você vai refinando o sal, alguns dizem o seguinte, ele não deixa de ser sal, porque o químico pega lá, as moléculas de sal estão ali. Só que o sal, ele não são só de moléculas elementares. O sal ele é formado de uma série de elementos. O sal que está no mar ele é formado de uma série de elementos. E eles vão tirando alguns elementos, e fica, vamos dizer, uns elementos básicos, né, que significa alguma coisa de propriedade para alimentar o homem. Quando você pega, um exemplo, um sal refinado, e se ele se tornar insulso, então alguma propriedade ele vai perder, de maneira que ele vai diminuindo a sua capacidade de influenciar no sabor. Então, vai perdendo a capacidade de influenciar no sabor. Então, por isso ele diz, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Né? Ou seja, que vocês, dentro do contexto, não escandalizem uns aos outros. Né? Bom, voltando para Mateus, capítulo 18, agora vamos para o versículo 10. Nós lemos até o versículo 9, né? Então, Mateus, capítulo 18, versículo 10, que Jesus Cristo novamente coloca aqueles pequeninos, falando das crianças, de não escandalizar as crianças, né? Diz, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Bom, explicar também essa questão aqui dos anjos, né, das crianças. Olha, irmãos, nós não acreditamos que cada homem tenha um anjo da guarda com ele. Né? Mas é fato que os anjos de Deus, eles estão junto com a igreja, protegendo a igreja. Eu já ouvi testemunho até uma vez de um missionário levando Bíblias para um país comunista, que apareceu um carro de polícia
da polícia local ofereceu carona, forasteiro e tal. Aí falou, ele aceitou carona e levou eles e passou por todas as barreiras que ele precisava passar. E depois, quando ele agradeceu, desceu do carro, o carro desapareceu. Foi um testemunho poderoso aquele, ou seja, ele disse, os anjos conduziram ele. É claro que os anjos de Deus estão trabalhando aqui na terra, mas eles mesmos se apresentam no Apocalipse, eles servem a Deus juntamente conosco, então eles estão servindo o Evangelho também. Eles não pregam o Evangelho, a pregação do Evangelho não foi confiada a eles. Então, qual é o trabalho fundamental dos anjos? O trabalho fundamental dos anjos é nos proteger também, ajudar a igreja no trabalho aqui na terra, né? E também, citar um exemplo, é um testemunho interessante, quando a gente estuda a história de Israel, existem relatos, tá bom, históricos, relatando de soldados árabes que, principalmente na guerra dos 6 dias, em 1967, porque a proporção dos judeus era de 3 para 100. Não tinha como os judeus vencerem os árabes, a não ser por um milagre. E tem relatos de soldados árabes dizendo que viram anjos guerreando por Israel. Vocês podem ver que a proporção de Israel, os soldados de Israel com os outros países, era sempre uma proporção menor. Hoje nós estamos vivendo uma situação diferente. Hoje Israel tem as armas mais poderosas do mundo. Eu já falei para vocês que Israel, hoje ele é o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. Então, hoje Israel tem assim, uma capacidade de lutar poderosa. Mas o que a Bíblia descreve é que eles sempre vão precisar. Vai ter um momento que eles vão precisar do livramento de Deus, né? Bom, o comentário do nosso livro diz: Jesus prossegue ensinando os apóstolos. Aquela atitude deles pode ter escandalizado aquele operador de maravilhas anônimo. Aqueles que se acham donos do Evangelho sofreram juízo, né? Ou seja, sofreram porque Jesus repreendeu ele. A sequência mostra que tomar uma atitude dessa, se tornar autoritário, isso causa escândalos. E Jesus fala, né, pega até um pequenino. Então, se você causar um escândalo desse pequenino, você pode cometer, é como se você estivesse cometendo um suicídio. Então, ele falou, olha, não faça isso, não proíba eles, né? Ou seja, Jesus está dando uma série de lições aos apóstolos, né?